Oi, gente, tudo bem? Olha meu novo corte de cabelo. Adivinha quem cortou? Adivinha quem cortou? O meu cabelo e o da Poliana. Eu também. A super cabeleireira de casa e faz tudo a mamãe aqui do canal. Aventuras de Poliana e de mamãe de verdade. Viu? Gente, tudo bem com vocês, meus queridos? Se inscrevam no canal, curta o vídeo. Eu sou mãe da Poliana de verdade, sou uma mamãe de verdade. Priorizo a presença na vida da minha filha. Também sou escritora, sou artista, sou contadora de histórias. Minha filha é autista também, né? Não sei se ela tem altas habilidades, né? Mas por enquanto... Enfim. Eu sou cristã. Gosto sempre de estar falando sobre Deus. Esse é um processo recente na minha vida, falar sobre Deus. Talvez que está me vindo ao meu coração que você tenha muitas experiências com Deus e tem muita vontade, às vezes, de falar para as pessoas, né? Talvez você não fale nem para o seu esposo, nem para sua esposa sobre isso, nem para um amigo seu, porque você acha que, sei lá, que mico, né? Mas talvez esse seja o momento de você começar a falar de Deus também. Não precisa ter um canal, simplesmente falar sobre ele, né? Eu acho que é o melhor assunto de todos, é Deus. Não tem como não edificar a vida das pessoas quando a gente fala de Deus. A gente nunca vai ter a verdade completa sobre Deus, porque... Caiu. Peraí, filha. Meu tato. Vou ficar segurando mesmo. É impossível a gente ter a verdade sobre todas as coisas, né? Eu sou uma pensadora também. Eu conheci a filosofia no direito. A princípio, eu detestei o professor, ele era bem mais velho, andava bem devagar, sabe? Muitos alunos reclamavam, porque dava a impressão que ele já deveria ter se aposentado. E que a princípio seria uma matéria que por que eu tô fazendo isso? E até hoje está na minha vida. Então, assim, não julgue pela primeira aparência, né? Às vezes algo que você acha que vai ficar e não vai. A filosofia, ela é muito importante, ela não é algo que vai brigar com seus valores, com seus princípios, com Deus. É extremamente importante porque filosofia é amiga do saber e te faz pensar e não aceitar as coisas de qualquer maneira, né? Te faz pensar. E daí agora tá me vindo à mente quando Jesus já sabia, né? Ele já nasceu com a lei do apedrejamento, mas ele pensou. Quando você pensa, isso é filosofia, amigo do saber. Você pensa, você para e, opa, será que está certo? Então ele parou e ficou em silêncio, né? E ele fez as pessoas pensarem através do comportamento dele e depois com a pergunta: que atire a primeira pedra. Na verdade, não é uma pergunta, né? Ele faz as pessoas que estão ali, né, para condenarem, pensarem que na verdade elas também estavam condenadas, né? E muitas vezes, pelo fato de você estar condenado por algo que você sabe, né, mas que esconde, pode te levar a condenar as outras pessoas. Porque, eu não sei, mas você vê que muitas vezes
a impressão que aqueles que condenam, eles têm a impressão de que apontando o outro, né, o meu pecado, ele não vai ser visto por Deus, e não é verdade. Bem, eu quero fazer um vídeo hoje que vai para a playlist sobre o natural, que eu quero contar um sonho muito interessante que eu tive essa noite. Ontem, não é a primeira vez que eu faço isso, né? Que eu gosto muito de assistir relatos de EQM e achei um canal cristão que fala sobre experiências de cristãos, né? EQM de cristãos, nem sempre EQM, nem sempre em quase morte, muitas vezes acordados ou dormindo, né? E eles veem Jesus. E a gente fica com muita vontade de ver Jesus, né? E eu falei ontem pra Deus, por que eu não posso te ver, né? Tantas pessoas já te viram. Enfim, eu já tô te buscando, querendo uma experiência. E tem relatos, assim, não querendo me sentir superior, mas de pessoas, assim, com pecados bem graves, tipo assassinos e tal, porque, sabe, e eu não posso te ver, né? Enfim, esse é o meu secreto com Deus, né? Que já não é secreto agora. E daí, ontem, Deus me deu 2 vezes a mesma palavra. Agora eu tava pensando sobre isso. Por que ficar dando indiretas, né, Deus? Por que não fala logo reto e claro, né? Mas às vezes ele vai contornando e a maneira dele de se comunicar. E a palavra que ele me deu é a seguinte, e que se confirmou através do sonho, ele me deu 2 vezes a mesma palavra, por isso que ele quer falar alguma coisa, né? Peraí. A palavra é a passagem que Paulo entra no navio, faz uma viagem e o navio ele vai não sei se o navio se quebra, eu sei que o navio afunda, enfim, não dá bom, dá ruim, né? Como diz. E Deus me deu 2 vezes ontem essa passagem. E seria coincidência, né? Porque de repente e não era assim, não tá marcada essa. Eu tenho uma ou 2 marcações ali, que é uma Bíblia pequena, assim, só do Novo Testamento, com Salmos, Provérbios, sabe? Aquela pequenininha que é gratuita. Então, essa passagem não estava marcada. Eu tenho algumas passagens marcadas e não abriu nenhuma passagem marcada. Abriu 2 vezes nessa passagem de Paulo, na mesma. Em 2 partes diferentes do dia, uma mais cedo, não sei se foi de manhã, outra mais pra perto da noite. Tá, daí eu falei, não, eu não quero uma palavra, eu quero te ver, Jesus, eu não quero. Eu quero assim, como nesse canal que eu tô assistindo, eu quero te ver, eu quero que você me fale alguma coisa. Se não quer falar, enfim, todas as dúvidas que eu tenho, então fale o que você quiser, desde que você apareça para mim e fale. Tá, mas ficou só essas 2 passagens do navio que se quebra, afunda. E aí não, ele me perguntou o seguinte, umas 2 vezes: você é o navio ou é a pessoa que está dentro do navio? Daí eu falei, é claro, eu sou a pessoa que está dentro do navio. Eu não sou o barco, eu não sou o navio, eu sou... Daí ele me perguntou, você é a vida que está dentro do navio? Sim. Então tá bom. E aí, foi meio que se ele me perguntasse assim, então por que você está tão preocupada com o navio?
não é a vida que está dentro desse barco mais importante do que o barco em si? Porque se o barco afunda, né, temos a vida, né? Mas se não temos a vida e temos só o barco, do que adianta? Enfim, a gente não se satisfaz, mas Jesus, ele era assim mesmo, né? Sempre, e por isso que eu amo ele, sempre enfatizando que o ser humano, ele troca, né? Ele ama os barcos, ele gasta todo o dinheiro nos barcos e ele esquece as vidas, né? Barcos, iates, enfim, não sei. Eu não tenho iate, né? Eu andei de barco quando era criança, uma vez que a gente foi pro Rio de Janeiro. E eu tava me lembrando esses dias que eu tava vendo os vídeos do pessoal vendo baleia. Eu gosto muito dos animais, enfim, me lembrei dessa viagem que foi incrível pro Rio de Janeiro com os meus pais. Mas naquela época a gente não tirava muita foto. Às vezes perdia todas as fotos porque queimava. Eu cheguei aí ver o Cristo Redentor, enfim. E daí, gente, ficou essa pergunta, né, que eu faço para você também. O que é mais importante para você, o barco ou a sua vida? Você é o barco ou você é a vida, né? Você tem olhado para os barcos ou para as vidas? É o que Deus tem me falado, não seja gananciosa, né? Nada vai te faltar. E daí de noite eu tive um sonho. Que eu vou contar. Vamos ver. Tá sem filtro agora, essa luz tá boa. Ó, o cabelo já tá armando. Veja bem. Gente, ele fica desse tamanho. Eu fico tipo Black Power. Eu sou descendente afro, né? É verdade isso, não é? Mas também os meus parentes aqui na Holanda tinham cabelo enrolado, então fica Black Power mesmo. E aí eu tive o sonho, eu não vi Jesus, mas tem a ver com o navio, com o barco. Eu estava num. Não é a primeira vez que eu tenho sonho assim, só que sempre que a tragédia vai acontecer, é como se eu não fosse tão completa dessa vez. Dessa vez eu fui até o final, sabe? E tá, deixa eu contar. Eu tava num apartamento que eu não tava muito alta, tava segundo, terceiro, quarto, quinto andar, assim, bem nos primeiros andares. E aí o prédio começou a se mover. Ai, meu Deus. Não pode acontecer isso. Só que, ó, quando começa a se mover, você pensa, já não dá tempo, ele já tá, sabe, desestruturando. E ele não faz para um lado só. Ele cai tanto para um lado quanto para o outro e, enfim, só não dá para dizer que eu vou para frente, vou para trás, mexe a frente, mexe atrás, foi muito real. E agora acabou. E aí o que veio na minha cabeça assim, meu Deus, será que que vai acontecer, né? A parede vai cair em cima de mim, o teto, enfim, né? Não vai dar bom, né? Vou morrer e a gente pensa, será que vai doer? Enfim, né? Não tem como, vai doer, né? Porque uma parede te esmagando, um teto, né? Mas, né? É como se não tinha só eu, tinha outras pessoas ali, né? E as outras pessoas dos outros andares também, né? Que eu não via, mas eu sentia elas, que elas estavam. Eu meio que via, não dá para explicar. E aí eu passei por essas paredes, nenhuma delas me machucaram e fui indo
pra frente, assim, caindo, né, junto com o prédio. E não sentindo nada, não sentindo dor, nada. Só sentindo assim, sabe como se você estivesse numa montanha, num parque de diversões. Então, assim, não sente dor. Você sente só aquela adrenalina do movimento. Daí você pensa, tá, até agora não doeu. Já passei pelas paredes, o teto tá mais baixo e até agora nada de dor, tô sentindo nada, tô sentindo só esse friozinho na espinha, entendeu? Só que daí você pensa, e o que vem a seguir, né? Porque pior ficará, né? Mas até agora nada de dor, só emoção, né? E você já se sente protegido, porque eu era pra estar doendo, era pra, enfim, né? Enfim, nenhum desespero, ninguém ali sentiu dor, ninguém ali gritando, nada, só, sabe, só caindo e aquele friozinho na espinha. E daí foi caindo, né, o prédio, passamos assim, parece umas árvores, e eu pensei, meu Deus, será que a gente vai cair nas árvores, né? Mas não. Daí me veio na mente assim, como se fosse um conhecimento, falando assim, não, vocês vão cair nas águas. Ah, que lindo. E é como se essa, que não é voz, que eu digo, esse entendimento, essa comunicação divina falasse assim, porque nas águas é uma maneira de proteção, de te proteger, de, como é que fala? Não causar impacto, né? Na queda. Então vocês não vão cair no chão, não vai acontecer nada com seus corpos. Vocês vão cair nas águas. E daí a gente foi caindo, caindo, mas eu não acreditava, só via chão, só via árvore. E cadê a água? Essa sei lá, esse cérebro divino tá falando aí que a gente vai cair na água, não tô vendo água nenhuma. E daí, mais pra frente, aí apareceram as águas, um lago assim, lindo. Daí, a hora que eu vi a água, caramba, não era mentira, não era mentira, é verdade, nós vamos cair nas águas. E daí, fomos caindo, caindo e caímos assim, como se tivesse num parquinho, sabe? Numa brincadeira assim. Que delícia! Mas o que aconteceu? Vou falar para vocês. Do que eu olhei em volta, tinha um círculo de pessoas deitadas na água. Elas estavam flutuando assim com a cabeça para trás, sabe? E daí eu me levantei da água porque eu tava super animada, porque essa voz falou comigo e eu duvidando, duvidando. Daí quando eu vi a água, eu falei, nossa, é verdade, não mentiu pra mim. Não é como o ser humano que mente pra mim, sabe? Fala, ai, enfim, não sei, né? O ser humano é assim, ele fala que vai fazer uma coisa, depois ele dá qualquer desculpa esfarrapada e não faz, né? E não, essa voz não, tudo que ela fala acontece do jeito que ela falou. Mesmo que seja um pouco lá na frente, entendeu? Às vezes você que se enganou, que achou que fosse um pouco mais pra trás. E daí eu me levantei super animada. E eu vendo todos aqueles corpos assim, como se fosse um círculo, tudo em volta das margens desse lago, né? Deitado, todo mundo assim, entregue, desanimado, e eu toda feliz. E eu, gente, vocês não sabem, aconteceu, eu sonhei com isso, não acredito, e eu super feliz. E comecei assim, por que eles estão assim? Não levantam? Por que eles estão tão desanimados? Era para eles estarem felizes. Olha só onde a gente tá. A gente caiu nas águas, não aconteceu nada com a gente tá bem, a gente não sentiu dor, né? Apesar do prédio ter caído, né? Tudo ter como assim, o barco, né? Se acabou, mas as vidas, né? Ah, daí eu tive uma outra. Ah, eu não sei.
Eu não sei se essa memória foi antes, durante o lago ou depois. Porque essa questão de tempo fica um pouco. Até quando eu tive minha EQM, eu não sei dizer primeiro. Se eu estive primeiro no corredor ou primeiro na nuvem. É a impressão que é meio que simultâneo, eu não sei. Eu tive uma lembrança de uma cidadezinha muito pequena. Sabe essas cidadezinhas em que você conhece todo mundo, que é impossível, todo mundo te conhece, você conhece todo mundo? Só que não é no Brasil, no outro lugar. E diz que eu era de uma comunidade, uma igreja muito pequena ali. E tinha uma mulher ali que ela ficou muito famosa, ela foi para fora. Mas o que ela fazia? Ela vivia sempre ali naquela cidadezinha voltando e as pessoas não entendiam porque o mundo queria a atenção dela. Ela era uma mulher loira, do cabelo assim, mais curtinho. E mas ela não, ela sempre queria estar ali na cidade dela. Ela meio que ignorava o mundo para passar boa parte do tempo ali. E ela ia na igreja dela, conversava com as pessoas. E até as pessoas da cidade dela pensavam: o que ela tá fazendo aqui? Sabe? Ela era para ela estar em grandes capitais, não sei o quê, mas ali era onde ela se sentia em casa. E era como se essas pessoas, sei lá, que caíram nessas águas, fossem dessa cidadezinha, dessa igreja pequena, dessa mulher famosa. Enfim, é um sonho meio louco, né? Mas esse foi o sonho. E eu já tive outros sonhos com morte. Morte com lava de vulcão. E, enfim, outras coisas. E eu nunca senti a dor. Já levei um tiro no peito num sonho que eu tive. Eu tive alguns sonhos assim, sabe? De morte. E nunca senti a dor. E daí achava estranho, né? Daí pensei que era. Porque é sonho, claro, né, Melissa? Você não vai sentir dor. Eu pensando comigo mesma. Mas já assisti a várias EQMs e a maioria das pessoas não sente dor até num acidente. Pior acidente. Elas falam que Deus as retirou do corpo antes do impacto da batida. Acidente de moto, acidente de carro, enfim, que como se Deus tivesse retirado a alma delas antes do impacto, que elas não sentiram dor nenhuma. Eu, caramba, que lindo isso. Porque teve uma vez que eu fiquei tão mal e porque fiquei sabendo de um acidente, sabe, até perto aqui da minha casa. Daí a moça bem jovem, uns 22, 23 anos, eu achei tão absurdo aquilo que eu fiquei pensando: meu Deus, cadê Deus? Por que aconteceu isso, sabe? Que horrível. E eu imaginei que fosse uma morte tão dolorosa e não, sabe? Muitas vezes Deus tira a alma da pessoa antes de qualquer impacto. O meu pai, quando ele faleceu, eu lembro que minha mãe sempre fez questão de falar: sabe, Melissa, eu perguntei pro seu pai, porque meu pai morreu 2 vezes. Ele morreu às 3 da madrugada, às 3 da tarde. Às 3 da madrugada ele voltou, às 3 da tarde não voltou mais. E quando ele faleceu às 3 da madrugada e reanimaram ele, a minha mãe viu. E parecia que tinha sido uma morte dolorosa, entendeu? Que ele tinha sofrido. Ele teve falta de ar, enfim, isso, aquilo. E parecia que ele estava agonizando. E daí minha mãe perguntou para ele, quando ele voltou e ficou bem: Wilson, doeu, você sofreu, né? Não sei o que. Ele falou: não doeu, não sofri, não lembro de nada. Então Deus não deixa, né? A gente sofrer. Daí eu quero terminar falando sempre: não importa o que aconteça, não sei o que você perdeu, né? Não sei, enfim, a gente não pode prever a vida, né? Mas
eu sonhei com essa queda, né, do apartamento e tal. E Deus me perguntou o que é mais importante, né? O barco, né? Você é o barco ou você é a vida que está dentro? Então, mesmo que às vezes o barco não tá do jeito que você quer, né? Mesmo que não tenha mais o barco, a nossa vida sempre é mais importante. Enquanto a gente está aqui, a gente tem uma grande missão. Né? E eu sei, e isso é bem doloroso, mas quando as pessoas olham pra gente, elas não veem a nossa vida, elas só olham pro nosso barco. Mas Deus não, Ele olha para as nossas vidas. E isso é maravilhoso. Mas algumas poucas pessoas, quando olharem para você, elas vão olhar para você como uma vida, não como um barco. Tchau, gente. Amo vocês. Até mais.